Paz de Cristo, pessoal, tudo bom? Estamos aqui com o nosso novo podcast, Pode Semear. É o nosso novo projeto da nossa igreja. Eu sou a Larissa, líder de jovens da Assembleia de Deus Semear. E o nosso primeiro podcast tem como tema o tema que também será do nosso culto, que é Sola Gratia. E para falar mais um pouquinho sobre esse tema, para a gente discutir, aprender mais um pouquinho, a gente está aqui com um convidado muito especial, que é um pastor muito abençoado, um pai de família. Ele queria fugir, mas a gente não deixou, a gente segurou ele. E a gente está aqui com o nosso pastor Anderson. Tudo bom, pastor? Olá, tudo bem? Quero cumprimentar todos também com a paz do Senhor. Como falou aqui, a gente tenta fugir, né? Não vou falar isso, vamos começar de novo. Pode falar. Tentamos fugir aí, mas não vamos fugir da responsabilidade. Vamos falar de um assunto muito importante, um assunto que todo cristão precisa compreender, falar sobre graça, somente a graça. Então, vamos desenvolver aí essa conversa aí, um assunto importantíssimo para todos nós. É isso aí. Então, para começar, eu queria saber de você, se apresente um pouquinho. Você já está aqui há quanto tempo no ministério? Bom, eu estou aqui há aproximadamente 11 anos com a minha família. Sou casado, tenho 2 meninas. Sirvo a Cristo desde os 9 anos de idade, então venho construindo aí, pela misericórdia de Deus, né, essa vida cristã. E atualmente eu estou como pastor aqui na Igreja Sede Semear. É uma igreja conhecida aqui no Sobradinho como uma igreja que ama a palavra. Então aqui na Semear, no ministério, é muito conhecido como um formador que forma obreiros. Muitos obreiros de outras igrejas, eles saíram daqui, e todos que vêm aqui, que conhecem a Semear, veem que é uma igreja que ama a palavra de Deus. Então, não só isso, nós ainda temos muitas raízes ainda da Assembleia de Deus. Nós temos escola bíblica dominical, nós amamos cantar hinos da harpa. Então nós somos bem, nós temos crescido na graça, né, no conhecimento da palavra, sem perder também o nosso princípio dos dons, né, do batismo no Espírito Santo e também de se aprofundar no estudo da palavra. Então, estamos aí servindo a Deus aqui em Sobradinho, na Semear. A gente não perdeu a essência assembleana, né? Que é corinho de fogo e vai na fé. Para começar, então, vamos falar um pouco sobre a Reforma Protestante. Você pode explicar um pouquinho pra gente como é que foi? Porque, assim, a gente estuda um pouquinho isso na escola, mas é bem por cima, né? É verdade. A Reforma, ela vem ali no início da Idade Moderna, né? Aproximadamente em finalzinho de 1400 para 1500 anos, né? E Lutero é um dos de destaque, mas antes dele nós temos grandes nomes de homens também que já questionavam a conduta da igreja atuante, a principal igreja atuante na época, que era a romana, né? A igreja romana, ela tinha um destaque, né? Então, muitos homens teólogos. Então, essa reforma protestante, ela não é uma revolta, um ato de rebeldia, não é. Na verdade, era uma chamada teológica para vamos ver os nossos princípios. Não é uma coisa que aconteceu de uma outra outra, não né? é uma coisa também assim, não, nós vamos contra a igreja, não era isso. Na verdade, a conduta da igreja atuante na época não condizia muitas vezes com a palavra. A forma do clero, principalmente daqueles que assumiam grandes posições, espantavam as pessoas, né? A gente tem assim os principais questionamentos, né? Cobrança por perdão financeiro, né? Você tinha perdão para os ricos, né, que pagavam. Então, não tinha acesso ao conhecimento da palavra, o povo que tinha necessidade de aprender a palavra. E tantas outras coisas. Então, nós temos
A língua também era a principal dificuldade, né? Isso. Que era pregado no culto ali. John Wycliffe é um homem também que destacou muito, né? John Hus, né? Hus, né? Deve ser assim que se fala, Hus, que inclusive a igreja naquela época queimou ele na praça, porque ele defendia que as pessoas tivessem acesso à palavra de Deus, e não só o clero, né? Que era o que predominava na época. Então a reforma, ela resumir um movimento teológico. Então vamos, uma chamada, quando Martinho Lutero, que é o dos maiores destaques, quando ele prega as 95 teses ali na igreja de Wittenberg, né, ele não está contra a igreja, ele está questionando a conduta daqueles que dão um bom testemunho e não estavam dando. Então ele chama para um debate teológico. Então, tanto é que esse debate foi desenrolando, ele não foi excomungado da igreja de imediato, porque ele pregou essas teses em 1517. Ele só foi excomungado da igreja pelo Papa em 1521, né, quando ele foi excomungado da igreja, e todos que seguissem também seriam castigados, seriam punidos, né? E essa questão das 95 teses, foi aí que surgiu as 5 solas, né? Que são bastante importantes para a nossa vida cristã, que é a base do cristianismo, né? Você pode falar um pouquinho sobre elas, como é que funciona cada uma? Naquela época da Reforma, 1500, assim, esses grandes homens, eles não tinham ainda determinado esses 5 solas. Esses 5 solas, eles são palavras no latim, né? Por isso são solas, solos, né? Que significa somente, né? Somente no português. Eles só vieram ganhar mesmo esses 5 pilares, princípios da reforma, agora já na era moderna, no século XX, né? Que começou a se defender esses princípios, que eles são um resumo do que foi a reforma em si. Então, quando tem ali sola fide, né? Solos Christus, né? Sola Deus da graça, né? Somente a Deus, graça, glória, só a Deus glória, somente a Deus glória, somente a Escritura. Foi tudo que foi questionado e estava ali também nas teses e de muitos outros homens questionavam, né? Então, quando eles questionavam ali somente a fé, eles estavam dizendo, olha, não vem, a salvação é pela fé, não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Então, quando Lutero, por exemplo, leu ali em Efésios 2, né, que você pode dar uma lida ali na primeira, que foi um grande texto que mexeu com Lutero, né, que a graça, a salvação vem pela fé, é justamente isso. Não é através das minhas obras que eu adquiro uma fé. A fé vem, e eu, por receber a fé e por eu ter fé, as obras vão me acompanhar. Então não é as obras que me tornam salvo, mas o salvo, ele tem obras. Então, cada um foi, por exemplo, quando eles apontavam isso, então não adiantava, porque Lutero, por exemplo, pegando um exemplo, ele se batia muitas vezes, fazia as penitências que tinha naquela época. Mas ele não se sentia melhor em nada. Ele via que seus amigos também se chicoteavam, tentavam, quando eles tinham algum pecado, eles viam uma mulher lá e eles desejavam, e eles começavam a se bater, e aquilo parecia que não melhorava. Mas aí, lendo a palavra, e aí a gente tem um grande ensinamento para nós hoje, que os maiores avivamentos teológicos e avivamento na vida de alguém inicia a partir da leitura da palavra. Sim. A palavra é o combustível, o inicial, que dá um avivamento. Então, todas as histórias de avivamentos que aconteceram foram a partir da leitura da palavra de Deus. Então, quando eles somente a Escritura, é que ele também, os reformadores estavam naquela época indo contra algumas tradições da época que a igreja tinha na época. Eles diziam, olha, a Escritura, ela é única regra de fé para a conduta do cristão.
se há algo que precisa ser completado em algum texto, outros textos da própria Bíblia podem completar esse texto que você não está enxergando direito. Então a Bíblia por si se completa. Então, lógico que hoje a gente tem vários livros que nos ajudam a compreender a palavra de Deus, mas ela em si, ela não necessita de uma doutrina, como na maioria das seitas. As maiorias das seitas sempre tem um livrinho de apoio à palavra de Deus. Você pode ver, né? E a Bíblia ela não precisa disso. O grande problema naquela época é que a igreja se achava acima da Bíblia. Então ela dizia, olha, porque o clero, aqueles que diziam, o Papa dizia algo, não, mas isso não está na Bíblia, não interessa, mas ele tem uma autoridade. Isso aqui que bateu muito nos reformadores, como assim? Se ele, Lutero dizia assim, se o Papa tinha, é a frase de Lutero, né? Se o Papa tem a capacidade de diminuir o purgatório, o sofrimento das pessoas, por que ele não faz isso sem cobrar nada? Isso foi uma das coisas que Lutero... E por que ele não faz isso por todos? Então foi isso que Lutero questionou. Naquela época se tinha na igreja até você pagar por um parente seu que já morreu, para que ele tivesse paz onde ele estiver. Então eles estavam combatendo essas teorias, essas tradições que estavam fora da Bíblia. Né? E lógico que houve a contra-reforma, né? Muitos homens, tá, morreram queimados. Muitos homens pagaram um alto preço para nós hoje termos um exemplar da Bíblia hoje nas nossas casas, né? Talvez às vezes as pessoas não levam muito a sério a Bíblia, deixam a Bíblia aberta ali, tá? Na verdade a Bíblia aberta ali, realmente ela não é um livro mágico, né? Mas quando nós entramos ali na palavra e buscamos no Espírito Santo a palavra, é poder de Deus para a nossa vida, transformação de vidas, né? Então nós temos aí os 5 solos, né? Bem resumindo, né? Apontando somente a fé, né? Somente a Deus a glória, ou seja, não há glória para homens, porque naquela época havia homens que eram venerados, beijavam-se os pés dos homens, quando na realidade a história bíblica diz que nem os anjos aceitavam a adoração, né? Nem Pedro, nem Paulo, nenhum deles aceitavam a adoração, sempre eles levavam para Cristo. Então por isso a reforma ela pregava isso, somente a Deus a glória. Até porque isso daí é o que estava acontecendo, né, com o clero, que eles estavam querendo a glória para si. O que eles falavam ali era aquilo ali pronto, né? Infelizmente ainda hoje tem, né? Ainda tem alguns que se colocam acima até da Bíblia, suas palavras estão acima da palavra de Deus, né? Então eles se acham, né? Eles se nomeiam, eles se colocam como apóstolos de Cristo, né? E eles evocam para si assim um título, né, de destaque. Porque esses títulos são muito de ego, sabe? Muitas vezes de ego. Né? Eu sou um bispo, né? Eu sou então muitas vezes é o ego do homem, mas esses princípios do solas ainda precisa permanecer na igreja atual, né? Somente a Deus glória, só os Cristos, né? Só Cristo, só há um mediador entre Deus e os homens. Então naquela época havia vários mediadores. E aí que a gente vê que eles se completam, né? Os 5 solas eles se completam. Sim. Porque você estava falando aí do somente a Deus a glória. E aí a gente vê que as pessoas elas dão glória aos homens por não conhecer a palavra de Deus. Elas não procuram estudar, né? A escritura, justamente, que seria somente a escritura, né? O outro solo que eles estão se completando. Interessante esse ponto. E aí nós entramos no nosso tema principal agora, que é sola gratia, né? Somente a graça, né? Todos os solas eles se completam, igual você falou, né? Não tem como você desvincular um ao outro. Quando nós falamos de um, nós falamos de todos. Quando nós estamos falando, nós vamos atentar mais à graça de Deus, nós vamos praticamente abordando todos. Então, assim, todo cristão precisa compreender o que é graça. Porque você só vai viver um cristianismo verdadeiro, genuíno, se você compreender o que é graça.
E hoje, esse é o grande ponto da igreja hoje. A má interpretação do que é graça leva muitos a ou viver de uma forma de libertinagem, ou viver achando que não pode, é o extremo, né? Ou eu vivo numa libertinagem total, sem regras, ou eu vivo achando uma santidade lá em cima, que eu não posso nada, que eu posso perder a salvação a qualquer coisa. Então a gente vai entrar agora no ponto da graça, né? Então a gente precisa primeiro, para você entender graça, você tem que entender o nível do que você estava antes da graça. De receber a graça. Então a gente entra num texto bíblico lá, que eu falei no começo, em Efésios 2, que diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam uma presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, segundo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Então, antes de a gente entrar aqui no todavia, né, entretanto, portanto, né, antes de a gente entrar, Paulo aqui, ele está querendo descrever a graça, mas ele, antes dele falar de graça, e todo cristão ele tem que pensar nisso, como eu era antes de ser alcançado pela graça. Então, o primeiro que ele fala é que estavam mortos. Nós estávamos mortos. Todos aqueles que não são alcançados ainda pela graça, não receberam a Cristo como Senhor e Salvador, eles vivem como mortos. Não, mas como assim? Eles não estão, eles andam, sim, eles vivem, mas a vida deles é como se eles estão mortos em suas transgressões e pecados. Então, a única forma de viver era escravos no mundo, né? Sobre o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então, para aqueles que não foram alcançados por Cristo, eles estão vivendo como se fossem escravos do príncipe que coordena, né, as potestades. É como se ele tivesse escravo do inimigo. Então, não é uma brincadeira. Não é uma coisa assim, não, eu não sirvo a Deus, está tudo bem. Não, você está vivendo debaixo de um jugo de escravidão, né? Debaixo desse sistema do mundo, né? Do príncipe do poder do ar. E do seu próprio pecado também, né? E éramos dignos, né? E estávamos caminhando para a ira. Né? Jesus, uma vez, estava comendo ali numa casa de um fariseu, né? E aí nós conhecemos aquela história que entra uma mulher, né? E ela se derrama ali diante de Cristo, né? E lava ali, chora nos pés de Jesus, né? Molha, rega os pés de Jesus com lágrima. E aquele fariseu, ele questiona ali, se ele fosse um profeta de verdade, ele ia saber quem é essa mulher que está aí com ele. É uma prostituta, né? E Jesus dá um ensinamento muito bom ali. Ele fala que, olha, eu cheguei, você não me recebeste, você não me honraste, você não derramaste nem óleo sobre minha cabeça, nem lavaste os meus pés, porém ela não para de derramar com suas lágrimas e enxugar com seus cabelos. Jesus veio para aqueles que precisavam de salvação, né? Veio para aqueles que não são salvos, né? Então Cristo, quando fala, ainda faz uma parábola ali naquele momento. Ele fala assim, haviam dois servos que deviam um grande rei. Um devia um pouco de moeda, outro devia um dinheiro exorbitante. Mas o rei chega e perdoa os dois. Qual vai amar mais o rei? Aquele que devia mais. Então a graça é isso. Nós não merecíamos nada que nós podíamos fazer ia mudar a nossa situação de mortos e destinados à ira de Deus, a viver uma eternidade de lançados no lago de fogo, né? Que é real, né? Viver uma eternidade longe da graça de Deus. Nós estávamos destinados a isso. Então, quanto mais pecador é o crente,
E quando ele é alcançado pela graça, mas ele reconhece o tanto que Deus o amou. Porque graça é isso, o amor de Deus, o presente de Deus para a raça humana. Graça é o Evangelho. Né? Quando nós pregamos que o Evangelho é isso, Deus, através de Jesus Cristo, se fez homem, né? Veio, viveu como nós, né? Teve os mesmos desafios, porém não pecou, né? Todas as batalhas que nós enfrentamos, Jesus foi tentado em tudo, porém não pecou. Então Cristo, ele é o Evangelho, ele veio, morreu por nós, ressuscitou, venceu a morte, e isso é graça. E todos aqueles que recebem a Cristo, recebem de graça a salvação. O ponto principal é o reconhecimento de que nós éramos falhos, merecedores da ira, para poder alcançar a graça genuína, né? Isso, justamente. O reconhecimento que é o primeiro ponto. Porque se você não entender a vida miserável que você tinha antes da graça, você não valoriza a graça. Eu preciso entender a situação como eu estava antes de Cristo. Uma vida vazia, uma vida... mesmo que alguém cresça no Evangelho, mesmo que alguém nasceu em berço de Evangelho, né? Ele percebe no mundo que se não fosse a graça de Deus, eu estaria como eles, eu estaria perdido, eu não teria essa paz. E aqueles que, por exemplo, eu tive um período na minha história que eu me afastei do Senhor. Então, teve um período que eu fiquei em 2002 até 2003, final de 2002 até 2004, fora da igreja, né? Como eu cresci, como eu falei que aceitei a Cristo com 9 anos, eu fui fazer como alguns jovens caem nesse problema de querer conhecer o mundo, né? E aí, eu só não morri nesse período porque foi a graça de Deus que me alcançou. Porque quando um jovem que está nos caminhos do Senhor, ele decide ir conhecer o mundo lhe recebe de braços abertos. Porque, querendo ou não, o sistema maligno, ele sabe que havia um selo diferente em você, que há um brilho diferente em você, que Cristo estava em você, o Espírito Santo está operando em você, mas quando você desvia e afasta, ele percebe, então ele vai receber e vai acolher essa pessoa bem, é lógico. Para que não volte. Para que a pessoa seja muito bem recebida lá fora e não queira voltar. Só que o inimigo, ele vai levando essa vida desse jovem, né, dessa pessoa, não precisa ser necessariamente um jovem, e vai levando a ruína, né, um abismo puxando o outro. Então eu cheguei numa situação muito deplorável, que se não fosse, a gente lembra até do filho pródigo, né? O filho pródigo, ele deve ter curtido legal, enquanto tinha dinheiro, estava tudo beleza. Até o momento que ele lembra da casa do pai, que ele está desejando comer as bolotas, né, as alfarrobas ali dos porcos, e ele lembra, na casa do meu pai, eu tinha. Do servo lá comia bem. Então assim, ele lembra. Então, oxalá, quando alguém sai e consegue voltar. É verdade. Porque a graça de Deus, que fala assim, que é o amor de Deus, porque graça é amor. É um amor imerecido. Então, compreender a vida que nós tínhamos antes e ver o que Deus fez conosco agora, nos faz entender o que é graça. Então, assim, para a gente entrar, por não compreender o que é graça, porque a graça, ela não é só amor. A graça, ela é transformadora. Ela não é simplesmente um amor. Ela age em nós. É a graça que nos mantém firme. É a graça de Deus que nos mantém com desejo de orar. É a graça que me impulsiona a querer vir na igreja. A graça de Deus é o principal combustível que faz o crente continuar. Então, assim, ela é transformadora também. Porque a graça barata que está sendo pregada hoje Jesus te ama, Ele te pagou um preço por você, beleza. Você pode viver do jeito que você quiser.
Então, você não tem que fazer nenhum sacrifício, né? Não tem mudança nenhuma. Esse é o problema. O sacrifício foi pago por Cristo. Mas não é necessário nenhuma, não se pede, não se requer nenhuma mudança. Isso não é graça. Porque a graça é justamente isso. Eu era alguém escravo no mundo. Eu era alguém destinado à morte. Eu estava morto. As minhas atitudes me levariam à morte. Eu iria viver uma eternidade sem Deus, de total depravação, né? A qual o verme nunca morre, o fogo nunca apaga. Cristo fala sobre o inferno. E Cristo veio para nos livrar disso. Então a gente tem que sempre lembrar, como Davi falou, olha, meus pés escorregavam no lodo, mas meus pés estavam como deslizando, mas o Senhor me tirou, me colocou no lugar firme. Davi diz, né? Isso é graça, né? O jovem hoje em dia, como ele pode aplicar, tipo assim, quais são as dificuldades para ele ter aplicações dessa graça na vida dele? Você pode dizer um pouquinho pra gente, tipo, como ele pode alcançar essa graça? Porque a gente sabe que hoje em dia o mundo é bem puxado para tirar o jovem de dentro da igreja, né? A sociedade está tudo cooperando para puxar o jovem que já está ali na igreja e os que não estão, dificultando ainda mais a entrada deles, né, no meio da graça ali, acolhedora de Jesus. Então você pode falar um pouquinho assim pra gente como o jovem pode se manter firme na graça e quais as dificuldades que ele pode encontrar pelo caminho? A gente vê assim a dificuldade, porque vamos falar um pouco da dificuldade, né? Depois a gente entra no que o jovem pode fazer, né? A dificuldade, tá? Primeiro que o sistema, igual você falou, o sistema ele é voltado muito mais para arrancar um jovem de dentro, tá? Porque o jovem ele já tem um grande desafio de não querer ser excluído, né? E na verdade quando ele recebe a Cristo, ele tem esse primeiro desafio, né? Será que eu vou ser bem aceito entre as pessoas, né? Eles não se contentam em ser aceitos apenas pelas pessoas da igreja, eles precisam dessa aceitação de fora, né? Aí que é o interessante, porque a graça de Deus é o amor de Deus sobre nós. Esse é um ponto principal. E essa graça, ela não é simplesmente só o objetivo de salvar, porque a graça é da soteriologia, né? Da salvação, da teoria da salvação. Então, a graça ela vem para nos salvar, tá? E quando nós estamos sobre a graça de Deus, a graça de Deus, ela também, além dela ser transformadora, que está me transformando a cada dia, o meu jeito de falar, o meu jeito de me vestir, a graça de Deus vai me proporcionando isso. Então, quanto mais eu me chamo a graça de Deus, eu busco a graça de Deus, mais eu sou capacitado para vencer os grandes desafios, que poxa, hoje um jovem, ele tem os mais, quanto mais vai passando os anos, vai ficando mais difícil, né? Cada jovem teve o seu período ali de enfrentar. Na minha época já não se enfrentava tantas coisas que um jovem tem que enfrentar hoje. Mídia, hoje em dia tem muitas coisas que são muito mais acessíveis. Por exemplo, um jovem, nós estamos aqui num podcast jovem, né? Antigamente, para um jovem, um adolescente ter acesso a alguma coisa relacionada à pornografia, né, ele teria que ir ou numa banca de jornal ou alguém ou uma coisa. Hoje, infelizmente, com um smartphone ele pode ter acesso a isso. Então, o acesso às coisas ruins está mais fácil hoje. Mas a Bíblia ela diz que onde abundou o problema, né, o pecado, superabundou a graça de Deus. O que está acontecendo? Embora o mundo esteja mais complicado, a graça de Deus também está muito grande, maior. Então, o que o jovem tem que fazer hoje? Buscar refúgio em Cristo. Primeiro ponto, me ajuda. Porque o jovem ele precisa entender que a graça ela capacita o jovem a ser feliz
um jovem alegre, alto astral, brincalhão, feliz, mas sem perder os seus princípios. Ele pode conversar com numa classe de vários 30 alunos, ele pode ser único, autêntico, cheio do Espírito Santo e não ser chato, não ser isolado. Porque Jesus fala assim, vocês sois luz. Não se põe uma luz debaixo de uma... Não se esconde uma luz. A luz ele está ali, nós temos a luz de Cristo, nós estamos em meio ali àquela sociedade. Um jovem dentro de uma sala de aula, ele sorri, ele brinca, ele pode conversar sobre um assunto sobre teologia da evolução, ele pode falar sobre, sem ofender ninguém e sem querer ser chato. Porque o crente, quando ele só se torna chato, quando falta graça. Que é o extremo, né? Que você não pode fazer isso. Não pode, vocês estão em pecado. Não precisa. Sabe, você não precisa chegar numa classe, o jovem não precisa. Onde está na rodinha dos seus colegas ali bebendo, você não precisa chegar e falar, olha, essa bebida aí vai levar, não precisa, a não ser que eles abram esse espaço. Porque geralmente, às vezes, o jovem ele tem esses. Se ele quiser, ele pode orar, o jovem, e pedir para que Deus permita que esses assuntos sejam chamados para você. Aí que é legal. Porque é melhor que eles te procurem, Larissa, o que tu acha de quem bebe? Aí é a hora de você entrar no assunto. Tá? Então, assim, o jovem ele tem que buscar de Deus, né? Foi uma das coisas que eu busquei muito. Eu também tive que enfrentar. Na minha época tinha muito festa, os amigos chamavam para ir para festa, e lá na festa a gente sabia que não tinha coisas que iam agradar a Deus, né? Então, assim, às vezes a gente falava assim, não, eu vou, mas eu vou como crente, né? E só que quando a gente chega, sinceridade, eu me senti assim. Se você não sei se você já foi em alguma festa, depois que você é cristão, uma festa mundana. Quando eu ia, na época eu tentava me divertir, mas parece que você não está no lugar. Porque a alegria deles está lá em beber e dançar e tudo, mas parece que algo dentro de você diz assim, parece que está no lugar errado. O mesmo que você force para se enquadrar com a galera, né? Você não consegue, porque parece. Albert Einstein falava assim, eu não sei se foi Albert Einstein, mas ele falava assim, uma mente que se abre para uma nova ideia, ela nunca mais se torna a mesma. A hora que você aprende algo novo de Cristo, para você retroceder, não dá mais. É igual quando assim, tipo, se a pessoa vivia numa igreja X, vamos dizer que é uma igreja católica. Quando ele estuda e vai para outra denominação, para ele voltar é mais difícil, porque a mente se abriu com um novo conhecimento, um conhecimento da palavra. Então, assim, a gente entra ali na festa, eu lembro que eu saía arrasado. E é interessante que o inimigo, naquela época, me oferecia tudo naquela festa para se tornar a melhor festa para mim. Mas quando eu saía dali, eu saía lá arrasado. E quando eu ia aos cultos, jovem, quando eu ia aos cultos, aquela alegria, a satisfação que eu sentia dentro de um culto era incomparável a qualquer coisa que eu poderia ter vivido lá fora. Isso é graça. Isso é graça. Aquilo que Deus mexe aqui dentro de nós. É até difícil a gente explicar sobre graça, né? Porque vai agir de cada um de uma forma diferente, né? Sim, na proporção que cada um precisa. Então, a graça para mim é um jeito. Porque eu tive uma vida, se você teve uma vida antes de ser alcançado pela graça, né? Você está sendo alcançado, eu sou alcançado pela graça todos os dias. Se não for a graça de Deus, nós não conseguimos nem levantar de manhã. A graça de Deus, quando a gente fala do amor de Deus, Deus nos ama de uma forma incomparável. Se é que a gente pode usar essa palavra, incomparável. Não existe palavras para descrever a graça de Deus sobre a nossa vida. Porque assim, se olharmos para nós dentro de todos esses seres humanos que há na Terra, o que nos fez Deus olhar para nós diferente? Por que Deus nos escolheu?
Porque não fomos nós. A Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos Deus. Foi Ele que nos escolheu e nós recebemos, nós aceitamos o chamado dele. E o que foi isso? Graça. A gente não tem como explicar. Eu não tenho mérito. Ainda que eu venha e dê todos os meus bens para todo mundo, isso não pagaria o que Deus está fazendo por mim, o sacrifício que Deus fez por nós. Isso é graça. Entender o que Jesus fez por nós não faz eu viver, não faz eu viver de uma forma de qualquer jeito. Porque eu valorizo que Deus, a graça, ela vai me proporcionar valorizar aquilo que Deus fez por mim. Quando eu não entendo o que Deus fez por mim, aí eu vivo de qualquer jeito, porque eu não entendo a graça. Mas quando eu entendo que eu era antes e aonde eu iria se não fosse a graça de Deus, eu vivo com gratidão. Eu vivo cheio de graça. A gente pode falar também um pouquinho sobre esse versículo, né, que fala: a minha graça te basta. Ele é um versículo que fala sobre esse nosso tema, né, sobre a graça, e que às vezes a gente só lê tipo, beleza. Mas assim, ele tem uma forte influência na nossa vida, né? Porque fala: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então você pode explicar um pouquinho pra gente sobre essa questão do poder de Deus se aperfeiçoar na nossa fraqueza, como isso seria em prática, assim? Paulo, quando ele fala isso, né, ele estava sofrendo, né, assim, a gente não sabe o que é o espinho na carne, né, e ele naquele sofrimento ele ora a Deus, pelo esse espinho na carne. Eu não sabe o que é. Tem coisas que a Bíblia silencia que a gente não precisa ficar querendo debater. Achar o assunto. Sabe o que é o espinho na carne? A gente não sabe o que é o sinal de Caim. A gente tem muitas coisas na Bíblia que não sabe. Mas ele pede e Deus dá essa resposta para ele: a minha graça te basta, né? E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, o amor de Deus, ele é suficiente. Deus está dizendo, em outras palavras, que o amor dele sobre nós é suficiente para nos fazer continuar na caminhada. Aí o amor de Deus é aquele que, mesmo que eu passe, por isso que Paulo fala, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que ele está dizendo posso passar todas as coisas, não é posso ter todas as coisas. Posso passar todas as coisas. Eu sei passar dificuldade, eu sei passar riquezas, eu sei passar em cada momento que Deus é o que me fortalece. Isso é a graça. A graça que Deus está falando, que ela é suficiente para te manter firme, de pé. A graça que proporciona você orar. A graça que proporciona você pregar, a graça que proporciona você a cantar, porque se não for pela graça, você não louva, você não consegue orar, você não consegue levantar de manhã, você não consegue dizimar, você não consegue ofertar a Deus, você não consegue fazer absolutamente nada. Até o ímpio, até os que não servem a Deus, estão sob a graça de Deus. Um tema que eu gostaria de explanar um pouquinho mais, né? A graça que alcançou os gentios, os ímpios, Então, a graça ela alcança todos, porque Deus, o desejo do Senhor é que todos se salvem. Mas existe o livre-arbítrio, né? Algumas igrejas a gente respeita, né? Que algumas, né? A gente não vai discutir aqui arminiano, calvinista, a gente não vai dividir, não é muito tema, né? A graça tem um ramo nessa área. A graça tem gente que vai falar sobre a graça irresistível, ou graça irresistível, né? O desejo de Deus é que todos se salvem. Mas por que nem todos se salvam? Né? Porque Deus ama. Porque há o livre-arbítrio. Né? Desde o Jardim do Éden havia o livre-arbítrio. Né?
olha, vocês podem comer de todos os frutos, mas desse daqui eu não autorizo. Certamente quando comerem desse fruto morrerão. Então, está aqui o poder de decisão é de vocês. Então, Deus fala na palavra dele: quantas vezes eu quis juntar vocês como a galinha junto os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Deus muitas vezes fala, né, no Deuteronômio, né? Eis que eu tenho colocado em vocês a morte e a vida. Escolhe, pois, a vida, né? Escolhe obedecer e vivam. Né? Escolhe desobedecer e receba as consequências. Então, faz parte do amor de Deus. Deus é soberano. Isso não tira a soberania de Deus. De forma alguma. Deus é soberano. Quando Ele quer salvar, não há ninguém que possa impedir. Não há ninguém que possa tirar das mãos de Deus aquele que Deus quer salvar. Né? Mas por amor, Deus dá liberdade para que sigam Ele por amor, mas não por tirania. Porque o amor, ele não é por obrigação. Porque assim, igual um casamento. Se eu obrigar a minha esposa a estar comigo, desde o começo, olha, você tem que viver comigo, a vida dela seria infeliz. Tá? Mas pelo princípio do amor, mesmo na hora da dificuldade, mesmo quando eu sou chato, né? E olha que eu sou chato. Quando acontecem esses problemas, ela vai se embora. Mas como ela resiste é pelo amor. O mesmo é nós com Cristo. E as pessoas não têm dificuldade de entender esse livre-arbítrio, né? Que a Sim. gente tem essa opção de escolha. Eles acham que a gente está aqui forçado. Porque senão seríamos robôs. Exatamente. Seríamos robôs na mão de Deus. Né? Tem vários textos na Bíblia que são mal interpretados, né? Quando se lê em Romanos 10, Romanos 9, né? Dos vasos de honra, vasos de desonra, né? Deus gerou vasos de honra, vasos de desonra. Deus, ele não destina pessoas diretamente para o inferno. As pessoas, por conta das suas condutas, né? Dos seus erros, serão lançadas no lago de fogo, mas por conta da sua conduta. O Deus, enquanto a pessoa está com vida, seja o mais ímpio que ele for, ele tem uma chance. A graça está para ele. A graça se manifestou a todos os homens, assim diz a palavra de Deus. Mas há pessoas que não recebem, não aceitam. Fecha, né? Eis que estou à porta e bato. Se é uma condição, se você abrir, eu entrarei e cearei com você. Jesus é que está dizendo isso. Se é condicional, então tem uma condição. Se você abrir, olha, Deus me chama. Todos os dias o ímpio também, a pessoa que está ouvindo esse podcast, né? Ele também, eu não sei se ele é cristão ou não, mas todos os dias Deus se dá uma oportunidade através da graça dele também receber essa maravilhosa graça da salvação, que não é por mérito, que não é pelas boas obras, não é porque você é mais santão do que o outro, não é, pelo contrário, ele nos ama e não temos como explicar. Igual eu perguntei, né, o que a gente fez para Jesus nos chamar, nos escolher, né, o que fizemos, não sabemos, simplesmente é graça. Tá? E não há nada que eu possa fazer. Deus me ama de uma forma grande, ama todos de uma forma grande, e Ele, por ser um ser que não muda, Deus não muda, o amor dele é contínuo. Então não é como os homens que hoje estão amando menos, amanhã posso estar amando mais. Não, Deus ele tem uma perfeição de amor. Então Ele sabia que nesse decorrer desse tempo do meu cristianismo, que eu ia errar, que eu ia entristecer, que eu ia pecar, mas mesmo assim permanece derramando a graça sobre a nossa vida. Isso é graça. Ele sabe que amanhã eu vou errar. E eu estou dizendo eu mesmo. Ele sabe que amanhã eu vou errar. Ele sabe que amanhã você vai errar, que outras pessoas vão errar. Mas Ele permanece derramando a graça, amando de uma forma que eu não mereço. Mas Ele me ama. Ele ama essa pessoa que está também acompanhando esse podcast. E a gente também vê muito que hoje em dia as pessoas têm pregado uma graça que
exclui as nossas renúncias, né? Tipo, você foi salvo pela graça, então você não precisa fazer nada, você não precisa renunciar exatamente nada, não precisa ter uma mudança. E a gente vê que a graça não é isso. Que nem você falou agora há pouco, que quanto mais perto de Deus você estiver, mais você vai querer mudar a sua velha maneira de viver, né? E tem gente que anda pregando uma graça errônea, de que eu não preciso renunciar à minha vida passada, porque Jesus me amou, porque eu fui escolhido. Esse é um dos maiores perigos da atualidade. É um perigo... Salvação, a gente tem que entender que salvação não é uma coisa que eu coloco no bolso e posso perder a qualquer momento. Não. Cristo pagou um alto preço. E esse preço de sangue. E Cristo nos comprou, nós pertencemos, somos selados com o Espírito Santo. E a salvação, quando nós recebemos a Cristo, entendemos a graça de Deus, porque o Evangelho é entender a graça, que Deus veio, mesmo Deus não precisando do homem. Deus não precisa do homem, mas Deus sabe que nós precisamos dele. E é por isso que ele se doou, porque ele viu que nós precisamos dele, não que ele precisa de nós. Não. Então, assim, quando nós recebemos a Cristo, nós ganhamos justificação, fomos justificados, regeneração desse corpo pecaminoso, nós recebemos regeneração, adoção, passamos a ser filhos, adotados por Deus, co-herdeiros com Cristo, Ganhamos a santificação, E a santificação ela vem de imediato e uma etapa progressiva. Entra numa que existe a santificação. Agora eu sou purificado, lavado no sangue de Cristo, mas agora há a minha conduta. Tá? Que aí entra essa parte das renúncias. Aí a resposta da fé. Aí que entramos em Tiago, quando Tiago fala assim: a fé sem as obras é morta. Não quer dizer que eu preciso ter obras para ter fé, como nós falamos aqui no começo, mas a fé me capacita a fazer obras. Então, quando nós cremos, é aí que eu tenho que dar uma resposta. Deus espera de mim respostas. Por cada situação da minha vida, Ele espera uma resposta. Deus sabe de tudo, mas Ele me espera cada dia, todos os dias, quando me falta algo, que resposta que eu vou dar para Deus? E aí é que eu mostro o meu amor por Deus. Aí é que eu declaro a minha adoração a Deus verdadeira. Eu vi um texto, um vídeo esse dia muito interessante, que nos céus eu não tenho dor, eu não vou ter choro, eu não vou ter nenhum problema. Vai ser suave. Aqui eu tenho um problema, aqui eu choro. Aqui eu tenho um privilégio de mostrar para Deus, de adorar a Deus na hora da dificuldade. É um privilégio nós, no meio da dificuldade, agora eu tenho uma oportunidade, porque lá eu não vou ter barreira, lá eu vou ser suave, aqui não. Então aqui, é necessário, a graça ela vem sobre nós e ela é transformadora. E é necessário uma vida de renúncia. A palavra nos ensina isso. Não é algo que eu ganhei um presente de Deus e agora eu posso viver de qualquer jeito, que é o que estão pregando hoje, uma graça barata. Venha como estás, fica como estás. Permaneça como estás. Essa é a graça barata. Você não parece que não houve nenhuma mudança. Porque a graça é essa mudança. Eu estava morto em delitos, em pecado, mas Cristo me resgatou e me salvou. Isso me capacita a cada dia a viver de uma forma na minha vida. E aí é o grande desafio do jovem que nós estávamos falando. Ele precisa ter renúncia. Renunciar tantas coisas que ele sabe que desagradam a Deus. Porque o Espírito Santo não é aqui a igreja semear, o pastor Anderson que vai dizer: olha, eu não quero que você ande mais assim, ou você tem que andar assim, que se você andar assim você vai ser mais santo. Não existe isso. Não existe. Quem vai te direcionar dia após dia é o Espírito Santo. Então aqui na igreja não temos esse negócio de proíbo aqui. Tem a reverência, sim, mas nós somos assim, aqueles que creem,
que é o Espírito Santo que molda o caráter, é ele que gera o fruto do Espírito, né, que vai trabalhar todos os aspectos do meu caráter como cristão. A gente tem que saber que o Evangelho, ele gera o arrependimento. E o arrependimento gera mudança. Não existe isso de, eu me converto e vou viver a minha vida do mesmo jeito que sempre, porque não vai adiantar quase nada, né, na sua vida. Você não vai... E a gente escolhe essas renúncias que a gente faz por amor a Deus, né? Não é uma coisa que é forçada, que você está falando. Se for forçada, já é problema. Exatamente. Porque igual, aí tem igrejas que têm umas doutrinas muito rígidas, né? E tem pessoas que já ficam um pé atrás dessa questão. Mas a gente sabe que quando a gente faz por amor, não é uma coisa que vai machucar, não é uma coisa que vai doer. Vai ser difícil porque claramente a gente tem uma dificuldade, né, como ser humano, mas não é uma coisa que vai te impedir de ser feliz, de porque eu vou ter que parar de fazer isso, eu vou ficar frustrada. Não, muito pelo contrário. Quando você entende que a graça, ela te alcançou e que você vai gerar essa mudança por amor a Deus, é uma coisa que flui naturalmente. Natural. Não é forçado. E não tão dolorida. Sim. Né? Porque às vezes as pessoas, o jovem, por exemplo, antigamente a gente tinha, não vou aceitar Jesus. Né? Porque depois eu não vou poder. Na verdade não. Na verdade é aí que nós, quando aceitamos a Cristo, nos tornamos livres. Que aí eu não preciso mais de nada para me tornar feliz. A graça de Deus é suficiente para me tornar uma pessoa feliz. Você nem vai sentir falta, né, dessas coisas. Na verdade, não. Quando uma pessoa compreende a graça de Deus verdadeiramente, quando a graça está sobre ela não precisa preencher com nenhuma outra coisa que está preenchendo outras jovens na rua. Por exemplo, antes, um exemplo meu, para eu me sentir feliz no final de semana, eu teria que sair para alguma festa. Essa era a minha única alegria. Então, já fazia expectativa a semana inteira para sair. Então, isso me tornava um escravo. A minha felicidade estava nisso. Quando eu não saía, ou então igual uma pessoa que bebe, enquanto ele não sair para tomar uma bebida, para ele o dia não está bom. Ou então o final de semana não prestou se ele não sair para beber. Então, ele está escravo àquilo para ser feliz. Agora, quando alguém compreende a graça de Cristo dentro dele, todo momento, né, ele sente aquele amor de Deus, aquela alegria. Né? Não estou dizendo aqui que nós não vamos viver dias tristes, dias de lutas, lógico que a vida do crente é como se fosse um batimento cardíaco. Tem dia que você está aqui, tem dia que você está lá embaixo, tem dia que você está se sentindo bem, tem dia que você vai se sentir mal. É natural isso. É do ser humano. Se não tiver isso, tá? Acenda um sinal de alerta. Todo cristão tem um momento que ele entra em choque, né? E para refazer suas bases, seus pensamentos, né? Eu estou orando menos, eu estou orando pouco. Se o crente ficar se sentindo um santarrão lá em cima é um problema. Na verdade, quanto mais próximo de Deus a gente sente, mais pequeno a gente vai se sentindo e menos crente parece que a gente vai se sentindo menos santo. Quanto mais perto de Deus a gente parece que se sente menos santo. É interessante isso. Porque quando o crente se sente muito santarrão, né, acende um alerta. Tá? Porque você vai ver os homens de Deus que quando eles se aproximam de Deus, eles caem por terra, eles se humilham, eles jogam terra, porque eles se sentem, nós vamos morrer. Indignos. Né? Isso, né? A presença de Deus. Mas a graça de Deus nos capacita a estar cada dia mais próximo de Deus. Então, é nesse sentido. Muito interessante. E a gente vê que hoje em dia é um tema que realmente está precisando ser abordado de uma forma correta nas igrejas, porque principalmente hoje em dia o jovem vê muita palavra pelas mídias, pelas redes sociais, com cortes, com aquela, como a gente fala, aquela palavra que vai te engrandecer, tipo, vai alimentar o seu ego, que você vai te dar méritos, né? Exatamente. Isso é uma coisa que a gente precisa muito estudar mais, né? Pregar, passar para as pessoas. Por isso que esse intuito desse nosso podcast hoje
a gente pode falar também um pouco sobre a questão da proteção de Deus na nossa vida. E quando a gente renuncia às nossas falhas, aos nossos pecados, às nossas coisas que nos afastam de Deus, como ela vai agir diretamente para... Por exemplo, eu vou renunciar a uma coisa que eu gosto bastante, que está me tirando do centro da vontade de Deus. Então, como ser humano, pode ser que aquilo no primeiro momento aquilo me faça uma falta. Então, como a gente pode pegar a palavra de Deus, pegar Deus para nos ajudar a nos livrar desses sentimentos de vou precisar disso, vou sentir falta disso. Você entendeu mais ou menos o que eu falei? Eu acho que sim. Toda renúncia, toda não renúncia tem uma consequência e toda renúncia tem uma consequência. Uhum. Quando eu não renuncio a algo por amor a Deus, há uma consequência. Há um distanciamento de Deus. E o cristão ele precisa entender isso. Quanto mais ele pratica coisas que vai ao agrado a Deus, isso distancia de Deus. Porque Isaías, se eu não me engano, Isaías 59 fala que os nossos pecados, as transgressões é que nos distanciam de Deus. Então, assim, quando eu não renuncio a algo, aquilo que aparentemente parece ser legal, porque, poxa, eu não consigo renunciar a isso, não consigo renunciar a isso, tá? Isso me distancia e é menos vida, porque quanto mais próximo de Deus, mais vida. Menos próximo, mais vou ficando mais morto, morrendo. Aos poucos eu vou morrendo, tá? O morto ele não tem movimento. O morto ele não tem prazer, ele não tem alegria, tá? Então, quando eu renuncio a algo por Deus, para melhorar a minha comunhão com Deus, também tem uma consequência boa. Deus, de alguma forma, isso não é barganha, não entenda isso como barganha, mas Deus, de alguma forma, nos recompensa. É mais um ponto da graça, né? Isso. Que mesmo assim, ele ainda vai te dar alguma coisa. Deus, ele nos dá, assim, a alternativa de obedecer ou não. Obedecer ou não. Se você desobedece, você tem uma consequência daquela desobediência. Aquela desobediência vai trazer uma consequência que pode ser imediata, pode ser longa, ou pode ser por muitos, muitos anos. Nós vemos aí um caso de uma consequência de Jacó, ali, com Esaú, tem toda uma consequência histórica, de a ajudinha que Sara deu ali a Abraão, Abraão e Sara deram uma ajudinha que nasceu Samuel, Ismael. E Isaac até hoje perdura uma consequência. Tem consequências que são ao longo e tem umas que vão de imediato. E toda essa consequência, de certa forma, ela vai te machucar de alguma forma. Quando você renuncia, mesmo que algo, não sei se eu estou entendendo a tua pergunta, quando você renuncia a algo, mesmo que aquilo seja dolorido no começo, a graça de Deus ela vem sobre você e além dela te recompensar, ela te fortalece para que você viva sem aquilo. Ela vai suprir. Ela vai tanto te ajudar, porque a graça de Deus, que nós estamos falando de graça, ela é tão maravilhosa que ela não só me guarda do mal, a graça de Deus é que está me protegendo de tudo. Como também ela está me alimentando. Então, quando eu renuncio, é a graça que já está operando em mim. E ela que vai me dar força. É ela que, por isso que fala assim, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando eu estou fraco, quando eu estou me sentindo nada, quando eu renuncio a algo, vai vir a tristeza. É lógico. Ninguém renuncia uma coisa, vou renunciar a uma coisa que eu não gosto mesmo. Não, quando você tem que renunciar a uma coisa que você gosta. É lógico, é uma coisa não tem. E vem a tristeza. Mas o amor de Deus, a graça de Deus, ela vem nesse momento, que aí é a hora de nós orarmos.
Todo jovem que renuncia a algo e ele sente que está doendo, é a hora dele buscar em oração o refúgio, a graça. Porque ela vai te fortalecer neste momento, né? É ela que vai... Até chega um momento que a graça arranca fora todo o desejo daquilo. E você nem sente mais vontade, já era. E você quando olha para aquele negócio, igual eu dei o meu exemplo aqui sobre as festas, hoje eu olho sem nenhum, porque a graça naquela época foi difícil largar isso, chegava até a ficar muito chateado com Deus. Mas a graça foi me capacitando de uma forma que hoje eu olho, eu brinco, vou nas festas, me divirto, mas eu não preciso disso. A própria graça não, eu preciso mais. Então, tantas outras coisas eu sou preenchido. Por isso que a graça de Deus nos basta, porque ela é suficiente, tanto para me dar força na hora deste momento de tristeza, como também me proteger de todo o mal. Então a graça, ela é tudo. Ai, esse papo foi muito bom, muito gratificante. A gente agora vamos fazer o nosso pod 1, que funciona mais ou menos assim. Eu vou te falar uma palavra, você vai me dizer o que vem na sua mente. O que vier primeiro, pode ser uma frase ou uma outra sua palavra. Papo. Papo, exatamente. Vamos lá. A primeira palavra, Deus. Centro da minha vida. Motivação. A graça de Deus. Graça de Deus, tá vendo, gente? Graça de Deus, motivação. A cruz. A cruz é a marca. A cruz é o local onde os pecados, né? Meus pecados foram apagados, né? Aniquilados. Então a cruz eu lembro de salvação. Tenho salvação em Cristo. A graça. Graça é imerecida. É isso aí, então. Quero agradecer a sua participação aqui no nosso primeiro podcast. É uma honra, né? Uma honra começar o nosso podcast com você, o nosso pastor, né, geral não. Enfim, pastor da sede. A gente quer agradecer a todos vocês que estão nos assistindo. Eu espero que vocês dêem muita força pra gente poder continuar, né? Vamos aqui relembrar um pouquinho sobre o nosso culto, que vai ser dia 13, agora dia 13 de maio, aqui na Assembleia de Deus Ministério CMA, na sede, em Sobradinho 2. E você é o nosso convidado, assistindo a live que a gente vai fazer, com fé em Deus, vai ter live também. A gente vai estar... Enfim, gente, a gente vai estar com o nosso cultinho, com o nosso tema Sola Gratia, que foi o tema do nosso debate hoje, do nosso podcast, né? Que o nosso irmão prontamente aceitou participar com a gente. Curte, comenta, compartilha com a família, com os amigos, para que eles possam aprender mais sobre a graça, para que eles possam sentir essa vontade, essa necessidade de estar diante da graça de Deus, sentindo ela todos os dias. E a gente agradece e estamos muito felizes por esse momento que nós tivemos. Obrigada. Tchau, gente. Paz de Cristo. Tchau.